Vocês novamente aqui, Papo Efetivo, Desafio do Líder, episódio número 11. Para ser líder, eu devo gostar de pessoas? E para esse papo maravilhoso, hoje eu convido Denise Brasil, consultora e mentora, top voicer do LinkedIn em carreiras, 20 anos de carreira em gigantes como Ambev, Usiminas, Unimed, e agora pertinho de completar um ano da DB Consultoria. Conta um pouco para a gente de você, Denise. Um prazer estar com você, viu? Tiago, grande prazer estar aqui, né? Esse convite é um convite que a gente já tinha conversado e é muito bom para mim conversar com uma pessoa com a sua experiência. Eu gosto muito de conversar, então eu quero aqui hoje trazer as minhas experiências, ouvir as suas experiências, porque eu acho que vai ser maravilhoso para todo mundo que está ouvindo. E já agradeço o seu convite. Para mim ele é uma honra. A honra é toda minha. E eu queria começar já impactando, né? A sua carreira nessas gigantes, dentro de recursos humanos, vem daquela parte de recursos humanos que muitas empresas ainda não se adaptaram ou não entenderam. Ainda estão lá no universo do departamento pessoal, folha de pagamento. Mas você já teve aí toda essa experiência fazendo diferente, construindo a parte de remuneração e benefícios, olhando para as pessoas de forma diferente. Como é que foi essa sua trajetória? O que você pode compartilhar do que as gigantes fazem dentro disso? É assim, o Recursos Humanos, ele tem uma história de início aí no DP, algumas empresas pararam nessa área e fazem só o básico, e eu tive a chance de passar por empresas que já tinham essas áreas consolidadas de remuneração e benefícios, carreira e sucessão, desenvolvimento, treinamento. E quando eu passei por empresas que estavam em estágios diferentes também, empresas que estavam implantando esses processos e empresas que também já tinham os processos implantados. E foi uma experiência muito rica para mim pessoalmente, porque é, falam-se muito em recursos humanos, né? Recursos humanos é uma coisa esquisita. Quando muita gente hoje fala em humanização de processos, a gente vê que a gente se burocratizou muito ao longo dos anos. A legislação brasileira ela é muito burocrática em relação à contratação de pessoas, a CLT, e exige muito da empresa, tanto é que o processo de folha de pagamento ele é super complexo e cheio de possibilidade de erros, justamente por essas exigências. E aí, quando a gente sai dessa caixinha burocrática e vai pensar em outras dimensões, é um desafio para desenvolver, inclusive, também as lideranças, porque elas também achavam que RH era só um departamento que contrata, demite e dá férias e paga, É né? verdade. Contrata, demite, dá férias e paga, mas é mais que isso. Aí eles começaram a ser chamados para fazer treinamento, entender um pouco sobre como que você desenvolve seu time, né? Como que você faz uma avaliação de desempenho dele ao longo do ano, se ele precisa de um plano de desenvolvimento individual ou não, se é o time que vai ser desenvolvido. Então, isso tudo, o líder, ao longo dos últimos 20 anos aí, foi sendo chamado para fazer. Eu escutava muito dos líderes assim, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para isso, mas espera aí, você não tem tempo para gerir as pessoas, o que que você gere? Você gere processos? Então, você gere pessoas. Então, não tem como você escapar disso. Você precisa organizar seu tempo, e eu concordo que às vezes a gente encher a agenda do líder de coisa demais pode complicar um pouco a rotina dele, porque ele tem outras coisas para fazer. Mas eu não vejo como um líder ser bem-sucedido se ele não olhar para as pessoas dele e pensar no desenvolvimento delas. Então, essa transformação que eu vi acontecendo, eu também vejo uma elevação do nível de liderança de 10, 20 anos atrás para hoje em dia, né? Quando que, num passado recente, a gente ouvia um líder falar assim, eu estou preocupado com a saúde mental do meu colaborador. Eu estou Verdade. preocupado que ele está tendo alguma coisa. Tudo bem que o período pandêmico trouxe questões que a gente também não lidava no dia a dia, e o líder não tem que ser necessariamente um psicólogo, né? Mas ele precisa saber agir. Se tem uma pessoa com uma depressão e ele consegue identificar algumas coisas ali, ele precisa chamar a área de saúde para dar o suporte que ele precisa ali, porque isso é uma coisa muito mais comum hoje em dia do que foi há muito tempo atrás, né? E as pessoas se afastam. Hoje a depressão é a doença mais incapacitante do mundo, é a doença que mais tira gente
do trabalho é a depressão, transtorno de ansiedade e doenças correlacionadas de saúde mental. E como não falar disso, né? E como não fazer momento de descompressão com a equipe? Aquele ritmo, porque todo mundo trabalha num ritmo puxado. Eu não conheço quem fala assim, eu entro na empresa, não tenho nada para fazer, eu saio sem nada para fazer também. Tenho a sensação de que eu não produzo. Tudo que eu escuto é o contrário disso. Eu estou trabalhando muito, nossa, eu não estou dando conta de fazer tanta coisa. Eu precisaria de mais 24 horas para poder conseguir dar conta de tudo. Então, é uma sobrecarga, né? E não é só de trabalho, todo mundo tem outras tarefas. Tem filho, tem esposa, tem marido, tem família, tem pai, tem mãe, tem quem trabalha com a pessoa, tem um monte de coisa para gerir, né? Então, a humanidade ela é cada vez mais complexa, então precisa olhar para isso também. Sem dúvidas, eu costumo dizer ainda para os meus liderados, e é um KPI pessoal meu. Eu me pergunto todos os dias, eu passo 50% do meu tempo, pelo menos, com pessoas, porque eu entendo que todo líder deveria passar pelo menos 4 horas, das 8 que ele está lá na CLT trabalhando, com pessoas. Mas estar com pessoas não é falando com pessoas, é pensando como se comunica com as pessoas, é levando a estratégia para as pessoas, é construindo os planos de ações com as pessoas, é verificando os KPIs junto com as pessoas. Porque às vezes eu vou pegar o gancho de, puxa, tá todo mundo atarefado, tá todo mundo atrapalhado, mas o quanto que a gente trabalha errado. Nossa, é muito, a gente trabalha muito errado. O quanto Gestão de tempo, dedicação à tarefa operacional que poderia ser automatizada, a gente faz muita coisa errada. prioridade. Prioridade, as pessoas não conseguem priorizar, isso é fato. Procrastinação, por exemplo. Procrastinação é uma coisa que está inserida em todo mundo. Por que eu vou fazer agora se eu posso fazer amanhã em cima da hora? E aí fica urgente. Aí E fica aí urgente. encavala outra coisa e aí você atrasa. Aí E aí vira o bom estressa, brasileiro, né? aí você começa a estressar também nessa pressão, porque você devolve a procrastinação para o seu corpo em forma de adrenalina, né? Em forma de cortisol no seu sangue. Então, Então, o que eu acho que eu costumo muito dizer, para os meus liderados, principalmente, para construir esses times de alta performance, o que eu cobro muito deles é o tempo deles para com os seus colaboradores. Então, os gerentes, coordenadores, eu cobro muito deles. Quanto tempo você passa com o seu time? Ensinando, ouvindo as dores. Eu digo para eles, começa no bom dia, começa no apertar a mão de cada um quando você chega, saber quanto foi o resultado do time, saber se aquele cara tem filho, filha, perguntar como está a família. São coisas pequenas, que você já está dedicando a pessoas e que já faz com que elas se mas você sintam tocou importantes, num sabe? ponto muito chave, que é o seguinte: a maioria dos líderes, e isso eu não hesito em falar, a maioria dos líderes alega que não tem tempo para conversar com as pessoas, mas isso não significa que ele não tem realmente tempo. Muitas vezes não é só questão de prioridade, às vezes eu vejo líderes que fogem desse contato. Porque quando você tem contato com as pessoas, a tendência é que ela crie um relacionamento com você ali e vai lhe trazer mais coisas. E vai te demandar, e vai te perguntar, e vai questionar. E às vezes o líder não quer fazer esse caminho, ele quer manter a rotina, e aí eu já escutei de muitas pessoas assim, como a gente trabalha, né, o RH escuta muitas coisas, de liderados. Olha, meu líder não tem tempo, ele, toda vez que eu vou procurar ele, ele está indisponível, ele está sempre em reunião, ele nunca pode falar comigo. Por mais que eu fale com ele, que é muito urgente, ele não fala comigo. Às vezes ele me responde por e-mail, mas não me responde do lado da minha mesa. Então, assim, tem um pouco de fuga desse, sabe, corpo a corpo que eu falo, assim, né? Você falou assim, dedicar o tempo, é saber como que a pessoa tá, é saber o que que ela tem ali no dia para fazer, é perguntar se você, porque você como líder, você vai tentar tirar os obstáculos do caminho daquela pessoa. Eu como líder, eu sempre pensei isso, eu preciso, o que que você está fazendo? Não, estou fazendo isso. O que está te impedindo de fazer? Ah, não, eu estou com dificuldade nisso. Não, então peraí que eu vou lá tirar esse obstáculo para você, eu vou conversar com o diretor, vou conversar com não sei quem para poder te ajudar e aí a gente vai fluir com Exato. isso. Esse é o meu papel, é facilitar a vida dele para ele conseguir fazer o trabalho. Eu Mas tem costumo. muito líder que não faz, Não muito. faz. Mas não faz, sabe por quê? Tem uma parte, talvez, que seja cultural nossa,
que é a falta de disciplina, a ausência de disciplina. E a ausência de disciplina organizacional, isso é geral, tá? Exatamente, porque eu sempre digo, não tenho prioridade. Quando eu digo a alguém que eu não tenho tempo para ela, eu dou uma mensagem para ela do tipo, você não é prioridade. Você não é importante. E aí você faz o caminho inverso, porque se você não dedica tempo à pessoa, você vai ter problema com a pessoa. Se a pessoa não está trabalhando na prioridade correta de acordo com a estratégia, você vai ter pelo menos uns 10 e-mails de problemas relacionados à falta de organização. Porque o grande segredo de lidar com pessoas, e talvez o maior problema da humanidade em todos os pontos, são dois. Quando você não se comunica bem e quando você coloca o ego à frente das necessidades da empresa. O ego indivíduo à frente das necessidades da empresa. Quando você une esses dois... Tem muito também, né, Thiago? Tem muito. Você falou um ponto, comunicação. Comunicação é um problema mundial. Ele está nas escolas, ele está nas universidades, ele está nas organizações, nas instituições. A gente tem um problema de comunicação sério, sério. E como que eu, como liderança, posso usar a comunicação para fazer as pessoas trabalharem bem? Porque uma pessoa, quando ela trabalha bem, o resultado dela vem. Não tem como. Porque ela se concentra na tarefa certa, ela sabe as limitações dela e ela sinaliza isso para o líder, mas esse canal ele tem que estar totalmente desobstruído. E o que acontece não é isso. A maioria das vezes, por exemplo, uma comunicação importante, tá? E isso eu vi acontecendo recentemente em alguns lugares sobre comunicações institucionais. Você manda uma comunicação que é sensível por e-mail? Não. Se é uma comunicação que vai atingir diretamente pessoas, vou te dar um exemplo aqui, mas é uma hipótese. Acabou o home office na empresa, tá? Vamos supor que seja uma decisão. A empresa decidiu por essas e essas razões, sem entrar no mérito aqui se é bom, se é ruim, se as pessoas vão gostar ou não, a empresa decidiu acabar com o home office. Isso aconteceu em várias empresas esse ano e ano passado. Como que você comunica isso? Você comunica isso por e-mail, por mensagem, por cartaz? Não. Você chama a liderança, chama todos os níveis de liderança, vice-presidente, diretor, todo mundo, gerente geral, supervisor, coordenador, chama os líderes e fala, olha, a comunicação é essa, mas a mensagem que a gente vai passar, junto com essa comunicação que pode ser recebida negativamente, vai ser essa aqui, que a gente precisa ter conexão, que a gente quer estar perto das pessoas, mas que a gente vai ter uma flexibilidade. Então, assim, o cuidado com as palavras e a preparação para a comunicação, ela é fundamental para uma liderança de sucesso. Porque senão as pessoas fazem o quê, Thiago? As pessoas recebem um e-mail e falam assim, essa empresa é uma porcaria, ela é zero humana, ela não está nem aí para o que eu penso, ela não fez pesquisa nenhuma, ela não me ouviu, ela não falou olho no olho, e ela solta uma comunicação dessa aqui, sendo que eu nem me organizei para isso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou printar e vou jogar lá no Twitter. Bingo. E aí qual que é o grande erro, né? A sensibilidade e o autoconhecimento e o conhecimento do ser humano. Por quê? Quando a gente escreve, a gente está no nosso estado emocional, tentando passar e transcrever o que a gente sente, mas do outro lado da tela, tem uma outra pessoa que está sentindo com outra outros coisa. sentimentos, que tem um outro mapa mental, que tem um inconsciente completamente diferente do seu, que pode estar naquele dia de diversas formas. Dormiu mal, brigou em casa. Ele não sabe, não são todos que têm inteligência emocional. Diga-se de passagem, são muito poucos. Aliás, é um déficit cognitivo, comportamental geral na população. O outro tá com problema de dinheiro, o outro tá com medo de ser mandado embora, o outro tá com problema na escola da criança, o outro perdeu um ente querido. O filho não dormiu a noite inteira, perdeu como é que ele vai ler isso? Estão me tirando aqui, pô, eu, por exemplo, tenho, sei lá, um pai doente que necessita de remédio, eu não posso pagar enfermeiro, o home office está quebrando o maior galho porque eu dou os remédios na hora certa. Um exemplo completamente maluco. Não é aleatório, mas ele existe, tá? Ele existe. Total, porque você não conhece antes de comunicar. Exatamente. Eu levo a minha filha na escola, mas se eu for para o trabalho presencial, eu vou pegar um ônibus 2 horas para ir, 2 horas para voltar, então não vai dar tempo de eu levar ela na escola, quem vai levar, vou pagar um transporte, eu não tenho dinheiro, tudo
vira, assim, um problema se você já não chega para a E não dá um pessoa, tempo para a pessoa se não dá um programar, se planejar. tempo. E assim, apresenta soluções também, né? Assim, olha, cada caso precisa ser olhado com carinho, com. Total. Então, assim, às vezes o top-down, ele desce, assim, Não pode ser top-down. totalmente quadrado. E as pessoas, hoje em dia, elas não engolem, elas vão para as redes sociais e elas protestam. Total. E isso atinge a reputação da companhia e atinge a reputação do líder. A gente tem que tomar um grande cuidado, né? A gente tem várias gerações hoje dentro de uma organização. E aí, Várias, você tem várias multigeracional. gerações, e as gerações cada vez mais estão mudando mais rápido. A gente demorou muito para passar da X para Y, da Y para Z, mas agora Millennium e Pump vai de uma vez só. Vai. E aí, se você não sabe lidar com cada uma dessas, eu até escrevi essa semana, recentemente, eu escrevi sobre estilo de liderança. E as pessoas gostam muito de ser ferro e fogo. Ah, e a minha gestão é autocrática, eu mando e pronto. Putz, isso não vai caber mais Não atualmente. cola. A minha gestão é democrática, mas se você for democrático ao excesso e não tomar decisão, você tem um problema grande de ficar em cima do muro e de causar problemas. Ah, então vamos para o mundo atual. A minha gestão é liberal. Cara, esquece. Se você Não rola também. soltar a galera, ninguém tem maturidade suficiente para levar a estratégia para onde você quer. Não tem. E as pessoas Não dá. precisam de comando. As pessoas precisam de comando e Precisa de direção. comando. E se você não comanda e você deixa, por exemplo, 2 alfas abaixo de você para comandar, esses 2 vão se matar se você não der direcionamento. Porque cada um vai cuidar da sua tribo. É um problema enorme. E aí eu falei, qual que é o melhor estilo de liderança? Eu sugiro sempre o democrático com o tom autocrático. Por quê? Também concordo com você. Tem coisas que não dá para perguntar. Vocês querem? Não. É igual o Se é filhinho, uma. meu, tá na hora de tomar banho. Você tem 2 opções. Você vai tomar banho com a bucha ou com sabonete, mas você vai ter que tomar banho, neném. Exatamente. Você só dá a Filho, vai opção. escovar seu dente. Não tem jeito. Você não vai falar. Esse é o Hoje ponto. você pode escovar, amanhã você não pode. Tem coisas que Não ele dá. nem sabe que É. precisa e ele precisa. Isso aí eu não discuto. Só que eu acho que o tom e a forma, e também pressupor que aquela pessoa não vai te criticar, não vai levar a questionamento. Ah, vai. Leva um roteiro pronto, Sim. então, de tudo que vai ser perguntado. Como é que vai ser, então, se eu faço isso? Tem uma resposta. Abra, escute, e também a gente pegar o retorno e o feedback daquilo que foi comunicado, trazer e complementar a comunicação, sabe? Não tenha compromisso. Teve um caso agora de divulgação da cartilha do Banco Inter, da cartilha de dress code. Beleza. O que tinha na cartilha? Tinham coisas importantes lá sobre higiene, sobre cuidado, porque a gente também vive um momento que as pessoas ficaram na pandemia também muito tempo em casa, e eu acho que houve um desleixo sim com a aparência, eu Total. acredito nisso, eu vejo isso e eu via isso no trabalho. Agora, a linha é muito tênue também com uma situação social, então qual o tom? Qual a palavra? Porque tudo que estava na cartilha poderia ser dito de uma forma, talvez, diferente. Mas o que estava ali não era pouco importante, é muito importante. Porque as pessoas, assim, você não precisa falar, Tiago, você vai trabalhar de terno e gravata. Não é sobre isso. Não acredito que é sobre isso. Mas você vai trabalhar de bermuda, camiseta e chinelo? Não, Não é não legal, dá. né? Não, Sem e, dúvida não olha, é olha, eu legal. trabalhei na Unimed. Teve uma época lá que foi uma campanha danada do pessoal de TI querendo trabalhar de bermuda, bermuda, bermuda. O presidente na época falou, olha, aqui é uma empresa de médico, não haverá essa flexibilidade. Claro, direto, não haverá, que não é nosso estilo. Seja claro, seja direto. É a melhor forma. É porque se você não protege. A gente está num mundo aí que, poxa, as pessoas invadem a privacidade da outra, tem uma Sim, conotação de, sei lá, algum estímulo ou qualquer outra coisa. Então, pô, não vai de bermuda. Ah, pode ir de bermuda, mas tá bom, a empresa quer trabalhar de bermuda, não é um problema, não estão no ramo médico, mas no mínimo a bermuda tem que estar abaixo do joelho, porque o que é bermuda para um e shorts curto para outra? pois é, então precisa detalhar. E aí, Senão, daqui a assim, pouco estão indo pra aí praia. E aí você entra vai no ter problema de detalhe. assédio. Vai ter problema de assédio. Aí você começa com problema de assédio. Que tipo de coisa é? Por exemplo, o porquê? É, Pode isso e não pode por quê? não pode, por quê? E na cartilha estava explicando isso, explicando assim, olha, o que é uma roupa assim, essa. Tinham dicas.
Só que foi Então, muito mal interpretado e isso gerou um problema, né? Gerou um desconforto e tal. Acontece com qualquer empresa, porque às vezes a gente erra. Erra na forma que falou ou erra na forma como chegou a informação. É o que eu estou falando. Às vezes tem coisas que você não simplesmente deixa chegar na mão. Você precisa fazer todo um processo antes. antes, tem que preparar sempre, Tem que sempre. preparar a liderança, fazer um bate-papo, mandar as perguntas Exato, mais difíceis entre eles ali para ver o que vai acontecer, para depois eu desdobrar. concordo. Mas Eu eu acho concordo. que é uma lição que todas as lideranças aprendem a todo momento, porque às vezes a gente acha que está indo por um caminho de comunicação e a gente está indo por outro, porque a gente não tem bola de cristal. E hoje em dia as coisas são sensíveis. Um negócio desse tamanho vira uma coisa gigantesca em questão de 30 minutos. Principalmente porque a gente hoje pode cortar e editar completamente fora do contexto. Exatamente. Aí você recorta uma coisa, vai lá, joga e mexe com a reputação de quem fez. Aí você fala, ai, a pessoa foi mal intencionada. Não, vamos entender o contexto. Que nenhuma empresa é bobinha o suficiente para chegar e falar soltar um negócio do nada. Tem Não, um porquê aí, né? Tem uma questão aí que está internamente sendo discutida e que é um problema muitas vezes, porque a gente sabe que, olha, o meu filho tem 23 anos, eu chamo a atenção dele determinadas roupas que ele está usando. Falo, meu filho, pelo amor, ele é artista, hein? Ele faz artes visuais na UFMG. Meu filho, por que você? Vamos colocar uma roupa. Ai, mãe, você está preocupada com a aparência. Eu falei, não é sobre aparência. A vestimenta, a forma como você está vestindo, não estou falando de roupa de marca, não. Mas a é. forma como você se veste também comunica sobre você. Tudo. Tudo, tudo. Você consegue olhar para uma pessoa e verificar tom de cor, a forma como está arrumado, o cabelo. Você já consegue identificar que o canal de comunicação da pessoa é visual, por exemplo. Você olha para uma pessoa que combina as cores, que está preocupada com a coloração das unhas, que está preocupada com o corte da barba, que está preocupada com os cílios. Você fala, cara, essa pessoa é visual. Ela já diz bastante sobre como Diz você vai se comunicar bastante com sobre a ela. pessoa, Aí claro você que pega diz. a pessoa que não combina as cores, não é um erro, não estou dizendo que é obrigação combinar. Não, mas que Não mais combina as passa uma cores, que o mensagem. sapato não está no mesmo contexto que a blusa, que ele não está preocupado se o azul está no mesmo tom do amarelo, que realmente azul e amarelo não é uma combinação. Você já sabe, essa pessoa é sinestésica. Essa pessoa Tá não está vendo? preocupada. Ela não Você está preocupada com a com a harmonia das visão. cores. Ela Está quer preocupada em se outra sentir coisa. confortável, porque você vai sentir que a camisa é larga e que a calça é uma delícia e ela está confortável. E aí E ela aí você fala sobre fala ela. sobre ela. E Ela aí, fala será que as sobre pessoas estão ela. preparadas para fazer essa leitura? Não, não Você estão. começa a olhar para a pessoa e você vê ela o tempo todo gesticulando, falando no tom, você fala, pô, esse cara é auditivo, como é que eu me comunico com um auditivo? Essas É, perguntas são bem importantes. Eu sempre digo isso para as pessoas, 57% da comunicação é linguagem corporal. Corpo fala. o corpo fala o tempo inteiro, os gestos, o olhar, a forma como a gente Por exemplo, eu vou te falar uma coisa que me gera um desconforto e que eu acho que é atual e gera um desconforto em muitas pessoas. Se eu estiver conversando com você e eu pegar o telefone e começar a olhar o telefone, o que eu estou passando? Eu não estou prestando atenção em você. Isso não é importante nesse momento. Eu tive um líder que ele pegava o telefone como hábito, como assim como todo mundo hoje em dia tem esse hábito. Eu, às vezes, parava de falar e deixava ele terminar, ele falava, eu só estou terminando um negócio que eu não pode terminar. Mas para que ele me desse atenção. Então, porque eu queria que ele parasse para me ouvir. E é péssimo quando você está conversando com uma pessoa e a pessoa está olhando para uma tela de celular. Então, eu, Denise, eu tomo um cuidado de entrar numa reunião, eu ponho meu telefone no não perturbe, ou se alguma coisa muito urgente acontecer, porque tem uma pessoa no favoritos aqui, que é minha mãe e meu marido, se tocar o telefone é alguma coisa, aí eu posso até falar assim, me dá licença que eu vou atender, mas assim, é uma coisa que eu não deixo influenciar a minha vida. Você sabe que é muito legal esse exemplo que você está dando, porque chegou uma época que a gente está nessa era digital, né? E muitas pessoas têm a mania de levar o computador para fazer anotações da reunião ou fazer as anotações no bloco de anotação. Em dado momento, eu comecei a fazer também e falei assim, cara, não estou dando uma mensagem legal, eu vou continuar trabalhando Não é legal. com o rascunho das folhas que vão jogar fora, que é o que eu uso, Eu e uso toda caderno, eu uso e vou caderninho, assim. escrever e vou Eu repassar escrevo, escrevo, depois. escrevo, E pelo depois eu menos eu estou faço. dando a mensagem para a pessoa que eu estou anotando O coisas que ela está me importantes do falando. que ela está falando. Minha mesa é cheia de papéis que depois eu organizo e transformo em forma eletrônica.
exatamente para não dar uma conotação de que eu não estou prestando atenção nela. Mas todo mundo de computador aberto, não parece que as pessoas estão trabalhando e não estão te ouvindo? Exatamente, essa mensagem não é adequada. É horrível, é horrível. Eu E a pior concordo. coisa do mundo é você estar falando pro vento, as pessoas não estão te ouvindo. E eu acho assim que hoje em dia é um desafio também de liderança ser ouvido e usar o tempo das pessoas, porque tem muita reunião, né? A gente fala, é uma reunião para fazer uma reunião, para depois resolver o que foi resolvido na reunião, Falta de disciplina. Mas falta de complicado, comunicação. Falta de comunicação. falta de comunicação. Então, a gente bateu um papo aqui, a gente já deu para as pessoas que estão nos ouvindo a comunicação, como ela é importante, gastar 50% do seu tempo, pelo menos, com seus liderados, saber Isso como é maravilhoso, eu eles gostei pensam, muito desse ponto que você trouxe, eu achei que é essencial. evitar e-mails para resolver problemas, buscar a comunicação, olhar para a pessoa e etc. Eu sinto, eu acho que da pandemia, como a gente tocou bastante, esse fato da gente trabalhar e as pessoas desligarem a câmera e você só falar, Eu cara, você fico não tem a linguagem incomodada com isso. corporal, você não sabe o que esse cara tá pensando, o que ele tá fazendo, o que ele tá vendo, você não consegue ver se a perninha dele tá tremendo, se ele tá batendo, se ele tá ansioso. Poxa, o corpo fala tanto, eu acho que ainda é tão importante a relação Eu humana concordo. através da presencial, sabe? É Não, e difícil a gerenciar um time conexão, por forma olha só, remota. a conexão que a gente cria, às vezes, no presencial, assim, por exemplo, cheguei no trabalho, estou subindo no elevador, te encontrei. Oi, Thiago, tudo bem? E aí, como que esse final de semana está chegando? Ali você cria uma relação trivial, né, sem compromisso, né, vamos supor que a gente não trabalha na mesma área, mas se em algum momento eu precisar falar com você, eu falo assim, vou lá falar com o Thiago, que eu encontrei com ele hoje. Olha só, eu já estou encurtando o caminho. Eu já estou chegando com uma outra abordagem para você, se eu tenho essa pequena conexão com você. Uma Muda coisa tudo. boba. Eu encontrei você no café, brinquei com você. Eu sou atleticana, eu torço pro Galo. Eu não sei que time que você torce, mas o Galo vai jogar com seu time, hein? Cuidado. Isso parece bobo, mas não Fazem é. 11 anos que eu não comemoro um título importante. Eu sou São Paulino. Você é São Paulino. Não, mas seu time é o campeão dos campeões, né? Porque assim, ganha Mas tudo. suas glórias vêm do passado, conforme o hino mesmo. Mas o Galo, não posso nem falar nada, porque o Galo ficou tantos anos sem ganhar que eu tenho até vergonha. Então, eu nem falo nada, não. Mas eu sou atleticano. Então, eu brinco com você. O Galo e o São Paulo vão jogar, não sei o quê. É uma bobeira, mas cria uma conexão que quando Sim. eu for precisar falar com você, a gente vai ter um Você outro... já tem uma... Você tem uma... Exato, a empatia, você era um primeiro ponto. Eu costumo também dizer, eu acho que é uma Quebra o dica gelo, importante, entendeu? uma dica super importante. Eu sempre tive minha carreira toda desenvolvida dentro de supply chain, operações, relação com fornecedores, gerenciamento de projeto, principalmente. Então, você está sempre em negociações. Você está sempre contratando fornecedores, prestadores de serviço. Eu sempre gostei muito de pegar o meu time e mandar a campo. Por exemplo, agora que a gente está montando uma rede gigante do varejo óptico, estamos fazendo aí, acabamos de comprar uma empresa de óculos, tinha uma empresa de lentes de contato, e aí estamos treinando o time de telemarketing para vender óculos online. Cara, vai para o ponto de venda, amigo. Vai encostar a barriguinha no balcão, vai entender como é que é o produto. Deixa eu te contar que na Ambev tinha uma sigla. A sigla da Ambev era assim. Fui estagiário, Ambev. Você foi estagiária? Eu fui estagiária e depois fui contratada lá. Eu aprendi demais naquela empresa, porque eles têm sacadas muito boas, mas era tira a bunda da cadeira. TBC, tira a bunda da cadeira. Se você não for para a linha de produção saber o que está acontecendo lá, seu RH nunca vai ser bom. Se eu for um RH que não estiver perto do negócio, se eu não souber o que as operações estão fazendo, se eu não for lá ver o telemarketing sendo treinado, entender como é que liga, como é que as pessoas recebem, taxa de venda em cima de... Eu nunca vou saber o que vai ser boa estratégia para... Sabe o que eu digo muito para o time? Eu digo muito para o time assim, pessoal de canal de comunicação, pessoal, eu quero os detratores. Não, mas olha aqui os indicadores... Não, me dá os detratores. O que os detratores estão dizendo? Me manda os áudios. Tem conversa com o detrator? Manda para mim. Eu sou cheio de áudio de detrator. Eu falo, cara, aqui fala muito. Vamos ligar para o detrator. Me deixa entender. Deixa eu fazer o papel do pessoal da qualidade. Faço bastante, com muita frequência. Isso é muito legal, né? Porque isso é ali que está o caminho do sucesso. A dor está ali, né? Porque se é repetido, se o detrator, diferentes detratores repetem o mesmo discurso, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada.
Ou uma experiência simples, um botão de tech, alguma coisa. Porque, olha que interessante, que eu costumo dizer, e esse caminho que a gente levou aqui. Negócios ainda são, e eu acho que eternamente serão feitos por pessoas. Sim, também Uma acho. venda e uma compra. Talvez a compra possa ser feita eletronicamente por uma necessidade, mas a venda efetiva do produto final, do serviço final, sempre vai ser com pessoas. Sempre. E aí a gente tem as empresas dizendo que o cliente está acima de tudo, mas a gente está numa era em que cada vez mais a gente tem que olhar para o colaborador, porque o colaborador vai atender pessoas. Se o colaborador não estiver feliz, como é que eu posso fazer clientes felizes? Faz sentido, não faz? Faz todo sentido. Se você não tem colaboradores com boas experiências, você não vai ter uma boa experiência do cliente. É relacionado. Porque ele As vai duas fazer de ficam mau humor relacionadas. com o código do dress Chega no code, ele vai cliente. ficar de amor, ele vai ficar de mau humor com o Vai. home office que tiraram dele. E você acha que ele não vai traduzir isso no front? Não, isso chega no cliente. Em forma de serviço mal prestado, em forma de informação que não é dada, ou um botão que não foi desenvolvido para facilitar a vida porque ele não estava a fim de pensar nisso. Agora, Tantas coisas afetam. olha a linha de raciocínio que a gente está desenvolvendo nesse podcast. A gente está dizendo aqui, negócios são feitos por pessoas. E aí depois a gente está dizendo que o líder tem que gostar de pessoas. A gente está chegando muito perto disso, porque funciona a gestão de pessoas, como a empresa gera as pessoas, como ela cuida dos seus colaboradores. Aí a gente começou, e você ilustrou muito bem, que processos dependem de pessoas, e a condução das pessoas pelo líder vai acontecer na forma como ele mede, na forma como ele se comunica com as pessoas. E aí, a gente também já passou aqui dizendo sobre como se comunicar, como tentar entender, e aí a gente vai passar por um processo que, cara, como é que o líder vai se comunicar, entender pessoas, se ele não tem autoconhecimento de como ele funciona, de como ele sente, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, né? Eu até brinco de vez em quando, eu falo assim, cara, eu acho que as empresas ainda continuam promovendo o sênior, ou aquele cara mais especialista, por conhecimento, pelo hard skill dele, a coordenador, supervisor, gerente, diretor. O cara tem muito hard. Ele manja muito de Os RH. grandes O cara técnicos manja muito são de. promovidos a líderes. Isso é E verdade. aí talvez seja a maior cagada da sua vida, É a porque maior cagada. o A cara maior quer ter uma cagada. carreira Y e ele é bom naquela carreira Y, e vai ter outros. Mas ele também acredita que ele só vai crescer se for por o caminho de ser líder. Então, às vezes, ele almeja isso porque ele não enxerga outros caminhos ou a empresa não dá. E ele também tem a vaidade de achar que ser líder é uma coisa maior. Mas não necessariamente. Eu já conheci especialista, na Uzi Minas a gente tinha especialista assim, que o cara era chamado assim, ele era um mosca branca. O cara entendia de tecnologia do aço, o cara era doutor em tecnologia do aço. Tinha um dele no Brasil. Ele ganhava mais que um monte de diretor. Entendeu? Por quê? Porque ele era o cara. Ele era o cara. Né? Ele era a pessoa que trazia todo o conhecimento que levaria a empresa para um outro patamar no futuro. Se você tem esse tipo de pessoa, essa pessoa é um super, super especialista. E ela, tudo bem ela não gostar de querer gerir pessoas, tudo certo. Vai lá, fica lá na pesquisa, fica lá no desenvolvimento, faz as suas coisas. Mas a gente tem mania de promover bons técnicos, aí a gente perde um ótimo técnico e ganha um péssimo líder. Você perdeu duas vezes, né? Porque eu costumo dizer assim também, eu acho muito legal, essa parte é bem legal. Eu costumo ensinar os meus liderados, eu falo assim, pessoal, ó, é o seguinte, quando você está na sua função, você tem um ciclo igual do ser humano normal. Você nasce bebê, quando você vai para uma função nova, porque você não sabe andar, não sabe falar, não sabe comer. Aí depois você vira criança, aí você começa, você já sabe se comer, se vestir e tal, mas putz, você quer pôr o dedo, você está conhecendo o mundo. Se você não tomar cuidado, você vai tomar choque na tomada, vai pular do sofá porque você não sabe qual que é o risco de pular dali. Aí depois você passa pela adolescência. Você fala assim, cara, eu já sei pular, eu já sei que eu não posso pôr o dedo na tomada, eu já sei comer, eu já sei me trocar, e você virou adolescente. Começa a rebeldia. Eu já sei tudo que eu tenho que fazer. Agora já Não preciso era. de ninguém. Não precisa Agora me eu controlar, não. Só que também você tem que tomar o cuidado do adolescente que virou adulto, porque o adulto não gosta de ser 100% controlado. O adolescente você põe rédea. Você segura e solta, segura e solta. Você já passou, né? Você tá com o seu com 23. Você segura e solta, mas você ainda vai lá e dá uma puxadinha. Quando ele virar Opa, tô adulto, como nariz tô. dele, casa dele, dinheiro dele, vida dele, ele já não quer, ele quer saber qual é o objetivo.
Eu Por que preciso você de um está me mês. perguntando isso, Falamos exatamente? daqui um mês. Pô, eu não sou criança. Então, você precisa entender todo esse ciclo. Só que quando você tira esse sênior que a gente está falando, da condição de adulto, coloca ele como coordenador, gerente, fala, tá aqui agora, ó. Agora não é só você e suas atividades cotidianas que você manja tanto. Agora você tem mais 5, 10 pessoas para você cuidar aqui. O cara virou bebê de novo, se É. você não tomou o Mas cuidado olha de só, preparar. muito legal isso que você falou, que o Rancharan, que é o autor de liderança mais respeitado da atualidade, um indiano que fala sobre os pipelines da liderança, ele fala assim, ó, o primeiro pipeline é liderar você mesmo, primeiro você é líder de você mesmo, depois você é líder de pessoas, então você lidera um time de pessoas, né, então o primeiro pipeline aí é de liderar você mesmo para liderar um time de pessoas. Depois você lidera pessoas que lideram, e aí você já começa a ampliar o seu escopo de pipeline, porque aí você precisa ensinar pessoas sobre liderança. Olha quanto que isso é diferente de liderar pessoas, né? Total, E total. aí, totalmente, aí você só vai subindo o nível. E você chega num patamar de liderança, que ele considera o último pipeline, que é o líder de negócio, que é o CEO, que é o diretor, né? Que é o trabalho que você faz hoje. Então, você precisa enxergar o negócio, mas, sobretudo, as pessoas. E Como é que você como que as traduz pessoas. a Isso, estratégia do negócio para que você isso. cascateie essa estratégia de acordo com os Mas profissionais que você vai você vê precisar? Isso quantos olha, quantos olha, olha o que você tem que pipelines que passar. você passou, né, quantos estágios que você viveu, e você, ao mesmo tempo, como um líder de negócios, você precisa formar novos líderes. E essa é a parte mais difícil, porque ninguém está querendo formar novos líderes. A pessoa está preocupada com outras coisas, mas se ela não forma novos líderes, ela está aniquilando a existência dela num prazo ali de alguns anos, Aquele né? exemplo de dar muito trabalho ensinar as pessoas a pescar. É muito mais rápido. Daqui a varinha, tó o peixe. Mas assim, esse trabalho de ensinar a pescar, um pescador, dois pescadores, três pescadores, será que você não consegue ver que no futuro tá todo mundo pescando? E você tá É. só controlando mais quantos pescadores você vai treinar Então, assim, para o ver quantos esforço é peixes você vai grande, mas comer? o É claro, resultado é proporcional, entendeu? Então, é vale muito a perfeito, pena é investir em perfeito. formação de novos líderes. Total. Só que as pessoas atingem um determinado nível também que o ego fala alto. Aí fala assim: ah, eu formar gente, eu não estou nem aí. Eu quero é meu prestígio, eu sou super importante aqui na organização, eu tenho meu espaço, eu sou referência, eu converso com o mercado inteiro, ai, não tenho tempo para isso, mas essa conta chega. Chega. E aí também chega um cara que é coordenador e um bom coordenador, nunca virou gerente, e aí ele não entende por quê. Porque ele não formou os sucessores. Então ele é um ótimo coordenador, poderia ser um bom gerente, mas eu não posso tirar ele da coordenação porque ele não formou Mas olha os só, quando próximos ele é coordenadores. coordenador e quer ser gerente, ele precisa dar sinais de entrega de gerente também, para que ele comece a ocupar esse lugar. Porque geralmente você não é promovido quando você está 100% pronto. Quando você está 100% pronto, já é hora de você mudar para outra cadeira. Porque é a hora que você encheu aquele lugar ali, que já começou a transbordar. Então, para ser gerente, ele precisa começar a agir como gerente enquanto ele ainda é coordenador. E para isso ele precisa formar gente, né? Olha Porque que ele é bárbaro isso, é mas bárbaro. poxa, parece óbvio, mas não é óbvio, O precisa ser óbvio dito. precisa ser dito o tempo todo, né? Muito bom. Sempre, A gente começou sempre, nosso sempre. papo antes de Eu entrar eu na eu não gravação eu sobre não isso. ligo, né, eu não ligo de dizer o óbvio, porque eu penso muito nisso, assim, o que é óbvio para mim, que tenho essa experiência, não vai ser óbvio para uma pessoa que está ali. Então, às vezes, eu ia, falava: "Olha", ainda mais trabalhando na área de remuneração, cargos e salários e tal, então, por exemplo, chega um pedido lá de promoção para o fulano de tal, aí um analista meu fala assim: "Não, eu acho que essa pessoa não tem que ganhar aumento não, porque eu acho", eu falei: "Não, viés de achismo na nossa área a gente não pode ter. A gente segue uma regra, ela cumpriu as regras, ela tem o tempo e tal, 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 tudo. Quem decide isso é o líder dela. Não temos capacidade, não podemos fazer juízo de valor disso. Porque senão a gente vai entrar numa esfera que não é nossa, a gente não dá nem conta. Ah, não, fulano não deve ganhar. Não, o que é isso? Não tem a ver com a gente. Nosso negócio é metodologia e a regra.
o líder toma a decisão. Ah, mas ele está promovendo fulano e tem o outro lado dele que ele não promoveu. A gente está sabendo, a gente está vendo. A gente pode até sinalizar, líder, você tem uma pessoa do lado que ganha a mesma coisa, você vai fazer mesmo? É isso mesmo? Não, a performance dele é melhor, então eu vou dar. Então tudo bem. E já tem que avisar o outro, porque um tá tendo e porque o outro não tá tendo. Porque quanto Exatamente, mais porque a comunicação do transparente e líder é, verdadeiro, você não foi promovido ainda porque falta isso, isso e isso em me você. entrega isso e eu vou ter o maior prazer do planeta Do planeta em em assinar sua sair para promoção. um happy hour com você para colaborar isso, para comemorar Para isso aqui. comemorar a sua promoção, porque você alcançou o que você precisava. Mas precisa ser claro. Precisa. E assim, eu, como a gente falava, eu falava assim, gente, eu somos o fiel da balança. Se eu vou ter um viés de julgamento pessoal, eu nunca vou fazer cumprir essa regra. Uhum. Porque tem gente que eu tenho muita simpatia, tem gente que não. Aí eu vou julgar a pessoa e falar, não, não, mas eu não estou no dia a dia, eu não conheço essa pessoa, eu não sei como ela trabalha. Só o líder, por isso que eu falo, o RH ele instrumentaliza o líder de ferramentas para o líder fazer a gestão de pessoas, mas quem faz a gestão de pessoas é o líder. Percebe tudo isso que a gente vem falando? Não tem como você gerir pessoas sem gostar de pessoas. Então, acho que é um grande apelo. Você precisa gostar de pessoas para estar à frente de pessoas, porque não temos times de sucesso providos por líderes que só têm hard skills como competências. Os soft skills é que vão fazer a grande diferença. E é até melhor que você É na a soft liderança skill que faz um líder, não é uma hard skill que faz um. bingo, porque o hard skill você monta no teu time conforme as deficiências que você tem nelas. Com Mas é certeza. a soft skill que vai fazer os caras olharem para você e te seguirem. A gente completou um ciclo aqui. A gente falou: negócios são feitos de pessoas, gestão são feitas sobre pessoas. A comunicação é a alma da gestão dos processos. Então você precisa medir e controlar as pessoas para você conseguir comunicação, gestão e direcionamento das pessoas. Só que aí, você tem que ter autoconhecimento para você entender. Você trouxe aqui para a gente que você precisa primeiro liderar você mesmo, para aí depois você conseguir liderar pessoas. E aí, a partir do momento que você se conhece, começa a olhar para as pessoas, começa a vestir os sapatos delas, começa a tentar gerar empatia, começa a tentar sentir ou verificar por que ela pensa ou por que ela age daquele jeito. Você começa a construir o caminho do feedback, a forma do feedback, o melhor momento do feedback, a melhor forma de eu levar a informação a essa pessoa um pouco mais emotiva. Essa pessoa está num momento um pouco mais frágil, eu vou ser mais carinhoso, eu vou dar o feedback fora da organização, eu vou levar para almoçar, eu vou celebrar com ela pequenas coisas pessoais que eu vi que ela fez, e aí eu vou tentar entrar num probleminha que ela está aqui na empresa. Cara, quando você começa a fazer esse ciclo todo, você começa a gerar no teu time, nas pessoas que te seguem, a admiração. E é a partir dali que você sai do chefe para o líder. Quando É. elas começam a admirar você como líder. Porque eu digo isso em toda organização. Dificilmente as pessoas seguem e entregam resultados pela empresa. Ah, isso é Elas quase. vão me É, entregar não pelo é por líder isso. direto dela. É E pelo, como assim líder, como elas saem também da empresa pelo líder direto. pelo líder direto. Muitas vezes não é pela empresa, é pelo líder direto e pela relação que ela tem. E outra coisa que você falou aí, que eu acho que é importante, é a questão da confiança. Quando eu me sinto num ambiente psicologicamente seguro e eu confio no meu líder, essa relação fortalece um laço que a pessoa não vai desfazer esse laço por qualquer coisa. A pessoa não vai sair da empresa por causa de R$ 1.000, por causa de uma promoção. Ah, eu vou mudar de cargo. Não sai, não sai. Ela vai te trazer a proposta ou dizer que está no processo muito antes de ter que tomar a decisão. Pode acreditar Exatamente. nisso. Ela E aí vai, você vai ela ter tempo cara, é, calma, calma, calma. calma. Isso aqui está no meu budget, isso aqui eu já estou prevendo fazer. Eu preciso de mais 3 meses para fazer. Aí você começa a jogar limpo e aí ela fala assim, pô, esse cara é foda mesmo. Esse cara, É, eu não vou, eu vou com esse cara. é, Eu tenho exatamente. essa sensação. Acho que a sensação que eu tenho mais prazer na minha forma de liderar é, além de formar pessoas que eu adoro compartilhar conhecimento, porque foi assim que eu fui formado, em Eu também. diretores que tiveram muito carinho em desenhar as coisas para mim, em me dar oportunidades, mas que isso é aquela felicidade quando vem aquele feedback. Me leva para trabalhar com você, me leva para a nova empresa que você tá. Quando sobrar alguma coisa, não esquece de mim.
eu gosto de você, eu sigo você, então eu tenho muita amizade com muitos coordenadores, eu tenho um grupo de coordenadores que trabalharam comigo, de gerentes que trabalharam comigo, e a que gente mantém legal. contato e troca experiências, porque ficamos amigos, porque você acaba Ah, olha só. construindo a relação, você acaba construindo. E isso é muito legal. Então, eu acho, Denise, que a gente acaba essa conversa que vamos concluindo aqui dizendo que não tem outro meio para ser um bom líder que não seja gostar de pessoas, concorda? Não tem jeito, não tem jeito, não tem outro caminho. Eu poderia até te falar algumas mentirinhas corporativas, que se você for um cara cheio de técnicas, você vai conseguir A, B ou C, mas eu vou te ser muito sincera, eu não conheço um líder bem-sucedido que não gosta de pessoas. Eu não conheço. E esses líderes que não gostam de pessoas, eles acabam esbarrando no teto deles mesmos, assim. Eles não conseguem crescer a partir de certo ponto, porque aí ele não consegue mais formar ninguém, porque ele quer ter conhecimento, porque ele tem síndrome do pequeno poder, e aí ele esbarra no ego dele e ele não avança mais. É isso. É isso. Denise, foi maravilhoso. Foi muito bom, adorei nossa conversa. A gente vai, eu também vou te convidar para fazer uma live comigo no LinkedIn, porque agora eu dei uma parada das lives, porque eu estou organizando outras coisas, estou com outras frentes de trabalho, mas eu vou voltar, e eu quero muito que você vá conversar comigo, Ah, porque conte acho que a comigo. gente vai fazer um papo muito legal, o pessoal vai adorar. Vai ser um prazer enorme. Mais uma vez, prazerzaço. Muito obrigado por tanto conhecimento, por compartilhar tanta coisa legal. Pessoal, Obrigada a você. pessoal, vou terminando por aqui. A Denise está no LinkedIn, está no Instagram como Denise Brasil. Convido todos que estão ouvindo a segui-la, tem muito conteúdo legal. Um forte abraço e até o próximo episódio. Obrigado. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.